Oi pessoal, como a gente conversou ontem no Meet, eu peguei alguns pedacinhos aqui do material, tá? Eu coloquei todo o material para vocês de novo ali, sobre iluminação. Vai ter uns barulhinhos aqui, tá? Pode ser que tenha uns latidinhos também, porque a gente tá com obras aqui na rua, tá? Então, peço desculpas, mas vai ter uns barulhinhos. Eu coloquei ali para vocês o material, tem um PowerPoint todo sobre teoria, os tipos de lâmpada, enfim. Então, olhem, né, o material, deem uma olhada. Eu não vou ficar aqui explicando para vocês tudo, né? Fica muito cansativo. A gente trabalha normalmente agora com o LED, tá? Então, eu sugiro que vocês trabalhem tudo com LED, até porque a gente está focando na sustentabilidade no ecodesign. Então, trabalhem com LED direto, tá? Aqui nessa imagem tem os elementos principais, tá? Que a gente precisa trabalhar no projeto luminotécnico. Então, assim, ó, o que que acontece? O fluxo luminoso é o que normalmente vocês vão encontrar nas lâmpadas difusas. São as lâmpadas que não têm foco, tá? E ela normalmente é em lumens. Então, vocês vão ver que para a luz difusa, a gente acaba trabalhando com uma lâmpada que tem lá na tabelinha os lumens, tá? Quando a gente trabalha com uma lâmpada focal, ela tem um ângulo, né? E aí depois ali vocês vão ver que ela pode ter um ângulo bem fechado, né? E daí a gente trabalha com alturas maiores, ângulo fechado. Ou então ângulos maiores para quando a gente tem uma altura pequena, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: se eu tenho um pé direito maior do que o normal, né, 2,60 m, 3 metros, eu vou ter que trabalhar com lâmpadas de foco mais fechado, tá? Menos de 30 graus, 18 graus, tem algumas até com 6 graus, tá? Então, lâmpadas com um foco bem fechado. E essa intensidade luminosa que a gente trabalha nos cálculos, elas vêm com uma unidade chamada candelas, tá? Que é a intensidade luminosa para essas lâmpadas que têm foco. Aqui é uma curva de distribuição de luz, vocês vão ver que quase todas as lâmpadas, quando a gente compra, ela vem com este desenho, para mostrar para a gente como é que a luz se distribui. E aqui é o resultado de tudo que a gente vai fazer, que são os lux, tá? Na tabela e na norma que eu anexei ali, vocês vão ver que o resultado sempre da norma, ele é em lux. Então, assim, ó, quando a gente trabalha com o luxímetro, e a gente coloca o luxímetro em cima da mesa, o resultado que a gente recebe é em lux. Então, para efeito de norma, sempre é esse aqui o resultado. E o número lux, a gente trabalha de acordo com a altura, né? De acordo com a altura que essa iluminação vai se refletindo, certo? Então, aqui, luz difusa, aqui, luz focal, e aqui é o resultado que a gente precisa. Tá? Aqui tem os cálculos para focal. A luz difusa, vocês vão usar o Softlux ou então aqueles links que eu coloquei para vocês ali, que calculam luz difusa, que é aquela luz que vai se espalhar pelo ambiente, tá? Que é a luz principal, né? É a luz que vai dar condições para que eu consiga enxergar tudo que está acontecendo, tá? Quando a gente trabalha focal, a gente trabalha com 3 situações. Essa aqui é a primeira. Eu tenho a lâmpada focal direto em cima do meu objeto, tá? E aí, como é que a gente calcula? Esse resultado em lux, né, dessa iluminância que está acontecendo aqui, vai ser a intensidade luminosa dividida pela altura ao quadrado, tá? Então, assim, ó, a intensidade, o cosseno aqui, a gente é 1, porque a gente está trabalhando com 90 graus, né? O cosseno do ângulo de 90 aqui é 1.
Então, na verdade, assim, ó, o que, que vai existir aqui? É a intensidade luminosa em cima da distância. Essa intensidade luminosa é em candelas. Então, vocês vão lá procurar a lâmpada, que vai ter um foco, né? Tipo, 4.500 candelas, tá? E aí, vocês vão pegar esses 4.500 candelas e vão dividir pela distância entre a lâmpada e o ponto a ser iluminado. Então, por exemplo, assim, se eu tenho 1 metro, vai dar 4.500 lux, né? Porque h ao quadrado vai dar 1. Então, sempre vai diminuir, tá? Quanto maior a distância. Por exemplo, se vocês tiverem uma distância de 1 metro aqui, vai dar exatamente o número de candelas em lux, certo? Se vocês aumentarem essa distância, vai diminuindo a intensidade luminosa, ela vai ficando mais fraca. E aí vocês vão precisando de lâmpadas mais fortes. Vocês entendem? Então, assim, por que, que eu tenho que ter uma intensidade luminosa tão grande numa lâmpada focal? Aqui nesse material tem uma coisa chamada contraste, tá? O contraste, para que a gente consiga enxergar essa focal, ele deve ser entre 5 e 10 vezes maior do que a iluminância do ambiente. Então, assim, se eu estou trabalhando a iluminância do ambiente em 500 lux, que é o usual, né, para trabalhos, enfim, então se vocês tiverem 500 lux em todo o projeto de vocês, como luz difusa, nas focais vocês vão precisar de quase 10 para poder aparecer, porque senão ela não vai aparecer, né? Ela vai ficar um pontinho no meio de algo que já está claro. Então, assim, por exemplo, se eu tenho 500 lux aqui nesse ambiente e eu estou colocando uma focal de 4.500 candelas e essa distância aqui, né, até o topo aqui do que eu estou iluminando é 1, eu tenho 4.500 lux. Tá bom? Tá bom, porque né, eu poderia trabalhar entre 5 a 10 vezes mais a iluminância do ambiente. Tá? Aqui é quando eu tenho esse spot, né, essa focal dirigida e inclinada para um tampo, por exemplo, para uma superfície horizontal. E aí é preciso calcular o cosseno na terceira deste ângulo, tá? Trabalhem normalmente com o ângulo da... Vocês vão colocar na fórmula o ângulo da lâmpada, tá? Fica mais fácil. Eu trabalho sempre com o ângulo da lâmpada e funciona bem. Então, é a mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai botar aqui as candelas, a altura ao quadrado. Só que aqui a gente vai multiplicar pelo cosseno deste ângulo, se é 4 graus, 10 graus, 30 graus. Vocês botam direto na internet e dá, tá? É direto. A gente não precisa calcular nada. Bota ali, aparece cosseno de 6 graus. Vai dar, aí faz vezes, 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 tá? É só isso. E aí vai aparecer então a iluminância, o foco, né, nesse plano horizontal, tá? Por exemplo, aqui tem um balcão e eu estou fazendo ela dirigida para cá. A gente perde iluminância quando a gente inclina, certo? Então a gente tem que usar lâmpadas mais potentes aqui. Quando a gente tem isso na vertical, tipo, eu estou iluminando um quadro, né, que está colocado na parede, aí a minha fórmula aumenta um pouquinho. Eu tenho que colocar o cosseno ao quadrado desse ângulo vezes o seno deste ângulo, tá? Então, de novo, eu vou usar uma lâmpada focal de 6 graus. Perdão. Eu vou colocar o cosseno ao quadrado de 6 vezes o seno ao quadrado de 6 na minha fórmula de candelas, dividido pela altura ao quadrado. Tá? E aí vai me dar, então, a iluminância sobre este quadro.